Só para guardar os nomes dos nossos visitantes mais uma vez, é o Júnior, não é isso? Júnior, aí, Thaís e Maria e Davizinho. Muito bem. Se o Davizinho começar a falar em línguas, não tem problema, ele pode. Né? E o Isaac também, né, Isaac? Eu assisti aqui uma pregação, não sei se eu passei para a igreja, acho que foi o primeiro congresso pós-milenista, Frank Brito e outros, e a pregação não sei qual é o pastor, nunca tinha ouvido falar dele, ele pregou sobre o Salmo 2, porque bramam os povos, né? Os reis da terra sacodem os seus pescoços, dizendo que querem se livrar do jugo de Deus, e Deus, do céu, o que ele faz? Ri. Existem, eu acho que uma ou duas passagens só a respeito de Deus rindo, não é? É uma coisa muito inusitada, e uma dessas é a fútil tentativa dos reis de se livrarem do governo de Deus, não é? E os apóstolos, no livro de Atos, eles usam essa passagem para se referir justamente ao conluio que os judeus, junto com os romanos, fizeram, né, para crucificar Jesus. Eles aplicam esse salmo à própria morte de Jesus. E o pregador, ele disse uma coisa muito interessante, aquilo que a gente já sabe. Os homens fazem coisas muito ruins, né? Existem governos muito ruins. Mas qual foi a pior coisa que o homem já fez nesse mundo? A pior coisa que o homem já fez nesse mundo foi crucificar a Cristo, não é? O Billy Graham, ele diz uma coisa muito interessante. A maravilha, nós temos que nos maravilhar do fato do homem ter pisado na lua, mas nós devemos nos maravilhar ainda mais do fato de Deus ter pisado na terra. Deus pisou na terra em forma humana, né? Como Jesus, o nosso rei, o nosso salvador. E os homens mataram o próprio Deus, né? Mataram Deus encarnado. E o que o texto diz é que mesmo isso, a pior coisa, estava sob o domínio, debaixo do propósito de Deus. Debaixo do propósito de Deus. Se a pior coisa que o homem fez estava debaixo do propósito de Deus, essas coisas ruins pelas quais nós passamos, também estão debaixo do propósito daquele que estabelece reis e derruba reis. Às vezes a gente, né, fica abismado com o fato de tiranos como Fidel Castro viverem 90 e poucos anos. O irmão dele agora, o Raul Castro, morreu também nonagenário, né, com 90 e poucos anos. Deus tem um senso de humor sui generis, né? Fazer com que essas pessoas vivam tanto tempo, e às vezes grandes homens de Deus vivem tão pouco tempo, né? Poderiam ser úteis, a gente pensa do nosso ponto de vista aqui, e Deus os leva para si com pouco tempo de vida, né? Mas tudo isso faz parte da economia de Deus, dos planos de Deus. Nós não sabemos, nós não temos a visão completa, mas Deus tem. Então a gente tem que se aquietar no Senhor e saber que Ele é Deus. Não é isso que o Salmo diz? Ele desenrola os seus planos nesse mundo e nenhum deles é frustrado, não é? Que Deus nos abençoe. Então, irmãos, na semana passada eu comecei a falar sobre Gálatas 5:1. O que diz Gálatas 5? É o versículo chave da epístola de Paulo aos Gálatas. Qual é o que ele diz? Alguém sabe de cor? Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos ponhais de novo sob jugo de servidão. Não coloque o seu pescoço de novo debaixo de um jugo de escravidão.
Você foi liberto por Cristo, não é isso? E na semana passada nós vimos, dentro do contexto da Epístola aos Gálatas, não é? Que tipo de liberdade é essa, né, com que Cristo nos libertou? Cristo nos libertou da lei. Cristo nos libertou da lei. Mas, mais uma vez, em que sentido Cristo nos libertou da lei? No sentido de que a lei perdeu o sentido? No sentido de que a lei foi revogada? No sentido de que a lei se tornou obsoleta? No sentido de que nós não precisamos mais prestar atenção naquilo que a lei diz? Nós já sabemos disso, né? O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 8, ele diz que a lei é boa se alguém usa da lei de forma legítima. Mas, como nós já vimos, os Gálatas estavam usando a lei de forma ilegítima. E a gente pode acrescentar, os Gálatas estavam usando a lei de forma pecaminosa. O apóstolo Paulo já havia afirmado, ou afirma no verso 4 desse capítulo 5, que nós estamos começando a estudar, que eles estavam pretendendo usar a lei para adquirir méritos diante de Deus. Eu vou lembrar mais uma vez, a Lúcia fez um trabalho de visitação aqui no Conde Modesto Leal e chegou lá uma senhora evangélica, né, afobadinha assim, balançando o lequinho. Deus tem que me ajudar porque eu estou ajudando muito a Ele. Não é isso? Então, se alguém pretende usar a lei para adquirir méritos diante de Deus, essa pessoa está usando a lei de forma ilegítima e pecaminosa. Se alguém está fazendo isso, é porque ainda não entendeu coisa alguma do Evangelho. Coisa alguma do Evangelho. E aí, mais uma vez, eu vou citar Martinho Lutero. Se você acha que a sua salvação se deve, ou o seu mérito diante de Deus se deve a alguma coisa que você faça, alguma coisa que você tenha feito, você não entende nada de salvação, você não entende nada do Evangelho. Como diz o nosso grande frasista, o Josemar Bessa, né? Uma tonelada de suor seu não vale uma gota do sangue de Jesus. Não é o seu suor que te salva, mas é o sangue de Cristo. Então, nunca é demais repetir aquilo que nós já falamos no decorrer desses estudos, irmãos. Se você pensa que as suas obras lhe garantem mérito diante de Deus, você está debaixo de maldição. É isso que o apóstolo Paulo diz. Se você pensa que você pode somar as suas obras à obra consumada de Cristo na cruz do Calvário, você está debaixo de maldição. Se você pensa que porque você é justo, porque você é sóbrio, porque você é honesto, porque você é um homem sério, hospitaleiro, Deus vê você com olhos mais benevolentes do que o seu irmão mais humilde, você está debaixo de maldição. Se você pensa que o seu choro ou a sua devoção a Deus tornam você melhor do que os outros, você está debaixo de maldição. Se você pensa que o seu caráter, que a sua ética, que a sua honestidade vão fazer de você alguma coisa que Jesus não fez, ou fazer por você alguma coisa que Jesus não fez, você está debaixo de maldição. Como disse um homem sábio do passado, deixa de confiar em tua religião, em tuas orações, em teus atos de piedade, pois nada disso te salvará. Então, quando o apóstolo Paulo diz que Jesus nos libertou, ele está dizendo que Jesus nos liberta de todas essas tentativas vãs, de todas essas tentativas ilegítimas e pecaminosas que as religiões normalmente usam para nos induzir a adquirir mérito diante de Deus. Aliás, vocês já sabem disso, né? A diferença entre religião e evangelho. Religião são métodos e formas que o homem cria para tentar chegar até Deus. O Evangelho é Deus descendo até a altura em que o homem está. Religião é a tentativa do homem chegar a Deus, mas o Evangelho é Deus chegando ao homem.
Então, Cristo nos liberta desse falso fundamento da religião que acha que, por seus esforços, conseguem chegar até onde Deus está. De que o nosso mérito vale alguma coisa diante de Deus. Seguida, ao longo dos nossos estudos, eu procurei definir o conceito bíblico de liberdade. Isso é muito bom, tem a ver muito com a aula de domingo passado e a aula de domingo que vem, né? Primeiro, conceito bíblico de liberdade. Não é jogar a lei fora. Não é deixar de ter a lei de Deus, a lei moral de Deus, conforme nós vemos lá resumidamente nos 10 mandamentos. Não é deixar de ter os 10 mandamentos como um padrão de conduta e como um guia para a nossa vida. Não é autonomia no mau sentido. Segundo lugar, não é sinônimo de falta de disciplina e ausência de regras. Como eu disse da outra vez, nós não podemos, de uma forma pecaminosa, achar que a moralidade bíblica, que a vida disciplinada, debaixo de padrões muito claros de conduta, conforme os 10 mandamentos nos ensinam, né, é algo que tem a ver com falta de espontaneidade, com uma vida presa, monótona, mas tem a ver com o quê? Com prazer e com alegria. Né? Então, conforme eu disse, prazer e alegria reais e duradouros nunca são resultado da má autonomia, da ausência de regras, da ausência de leis, né? De seguir o coração, que é enganoso e corrupto, né? De viver por impulsos, de viver de acordo com os sentimentos, mas prazer e alegria reais vêm em obedecer a Deus, em seguir a vontade de Deus. Se você negar a si mesmo, a cada dia, tomar a cruz e seguir a Jesus, você vai encontrar, na negação de si mesmo, você vai encontrar-se a si mesmo. Na negação da sua vida, você vai encontrar a verdadeira vida. E você vai encontrar o real prazer, a real liberdade. Então, o conceito bíblico de liberdade é o poder de não pecar, que é sinônimo de santidade. E aqui, irmãos, eu vou pedir a ajuda ao autor de Hebreus capítulo 12. Se quiserem abrir Hebreus capítulo 12, né? Os irmãos devem saber que a epístola aos Hebreus foi escrita porque alguns irmãos judeus que creram no Senhor Jesus, eles estavam muito desanimados, eles estavam tentados a renunciar à fé e voltar ao velho judaísmo cerimonial, etc., né? Por causa da perseguição a que eles estavam sendo submetidos. E o autor de Hebreus os chama a resistir a essa pressão. E o autor de Hebreus, ele compara a fé que eles receberam com aquilo que eles tinham deixado, com a velha vida deles, e ele argumenta o seguinte, no verso 4 do capítulo 12. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E no verso 5, ele vai fazer uma repreensão àqueles judeus. Vocês já se esqueceram da argumentação, da exortação que argumenta com vocês, que fala com vocês como se fossem com filhos, como a filhos. E ele vai citar agora, no decorrer do verso 5 e o 6, Provérbios 3, 11 e 12. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele for repreendido. E mais adiante, ele vai explicar por que nós não devemos desprezar, desconsiderar, não entender que essa
repreensão que aquilo que eles estavam passando vem do Senhor, e desmaiar, desanimar, desânimo, falta de ânimo. Verso 6, por quê? Porque o Senhor corrige aquele que ama. Ele açoita, chicoteia, qualquer que recebe por filho. Os nossos deputados, alguns deputados lá do nosso Congresso, deveriam querer propor retirar certos versículos da Bíblia, né? Porque eles são mais sábios do que Deus, né? E acham que isso aqui é barbarismo, né? É uma coisa bárbara. Mas reparem, em seguida aqui com base no verso 6, ele então diz no verso 7, reparem, se vocês suportam a correção, Deus trata vocês como filhos. Por que filho? Porque que filho há a quem o pai não corrija? Em outras palavras, ele está dizendo aos nossos irmãos lá, judeus, né, daquela época, se vocês estão debaixo dessa pressão, se vocês estão padecendo as durezas dessa vida, é porque Deus está tratando com vocês como filhos. Porque não existe filho a quem o pai não corrige, ele está usando tudo isso para corrigir vocês. E no verso 8 ele diz, mas se vocês estão sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, vocês então são bastardos e não filhos. Essa palavra disciplina aqui, ela também pode ser substituída, traduzida por debaixo de treinamento. Se vocês estão sem treinamento, da qual todos são participantes, vocês então não são filhos. É como se ele diz assim, a disciplina é como se fosse um treinamento. Deus, o Pai, está treinando vocês para serem melhores do que vocês são agora. Então reparem, irmãos, que essa argumentação do autor de Hebreus tem um objetivo, tem o propósito de fazer com que aqueles nossos irmãos desanimados passassem a compreender que eles deveriam ter um outro tipo de atitude, não de desânimo, mas de ânimo. Por quê? Porque o sofrimento nos treina, nos disciplina, nos mostra também que nós somos de Deus, que nós somos filhos de Deus, que nós somos dele, que nós pertencemos a Ele. E agora vejam aqui os versos 9 e 10, coisa linda. Nós tivemos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. E aí você pode recordar, quando você era criança, que você às vezes era disciplinado, e hoje você vai dizer, você pensa assim, eu não vou fazer com meu filho o que meu pai fez comigo em tal e tal situação, não é mesmo? Porque nós não concordamos com a forma como eles nos disciplinavam. Pode ser que na tentativa de acertar, eles erraram, e nós também. Na tentativa de acertar, erramos muitas vezes, não é? É verdade isso. Mas nós amamos. Eu me lembro, espero que minha mãe não veja isso, mas eu me lembro de uma vez que ela pegou a sandália havaiana dela, né? Zap, 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 zap. Cachorro, a gente fala uma vez e aprende, e vocês, a gente fala e não aprende. Ai, mas cada um correndo para um lado, já pensou 7 filhos. Né? Não é mole não, né? Mas eu amo minha mãe, demais da conta. É o que o autor está dizendo aqui. Nós reverenciamos os nossos pais. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes
da sua santidade. Deus nos corrige de modo perfeito, nossos pais nos corrigiam de modo imperfeito, mas Deus é absolutamente perfeito em tudo aquilo que Ele faz conosco, inclusive nos dando os pais que nós tivemos, nos colocando nas situações pelas quais nós passamos nesta vida. Mas aqui uma coisa muito interessante, irmãos, o autor, ele diz aqui, reparem essa expressão no verso 10, por um pouco de tempo. Essa expressão, ela pode ser entendida tanto no sentido de duração, nós não estamos mais debaixo da disciplina dos nossos pais, a maioria de nós, mas também ele está falando aqui em termos de direção. O que eu quero dizer com isso? Há uma comparação entre o tipo de disciplina que os nossos pais nos davam e o tipo de disciplina que Deus nos dava em termos de duração. A disciplina dos nossos pais já passou, mas nós ainda estamos debaixo da disciplina de Deus. E no sentido de direção, o que isso quer dizer? Que os nossos pais, eles nos disciplinavam para que nós alcançássemos objetivos temporais, digamos assim, vantagens financeiras, um bom emprego, vantagens educacionais, uma boa escola, né? Vantagens sociais, um bom casamento, exemplos aqui, né? Mas Deus, Ele tem objetivos de longo prazo. Então, Deus tem objetivos eternos quando Ele nos disciplina. E o que Ele está dizendo aqui é que Deus nos disciplina para sermos santos, para participarmos da santidade de Deus. E reparem, qual era o tipo de disciplina que os nossos irmãos judeus estavam sofrendo, digamos assim, suportando? Era a perseguição, era o espoliar dos seus bens, eles estavam sendo espoliados dos bens dele, né? O autor de Hebreus exortou esses nossos irmãos, olhem o verso 3, a considerar aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Considerem aquele que suportou as maiores pressões dos pecadores. Jesus não fugiu, Jesus não bateu em retirada, mesmo quando seguir adiante significou perder a própria vida. Reparem uma coisa, irmãos, no caso de nosso Senhor Jesus, tudo aquilo que Ele sofreu não era para que Ele pudesse obter qualquer tipo de bênção eterna, né, para Ele mesmo, mas Ele suportou tudo aquilo para que nós pudéssemos obter essas bênçãos. Ele suportou em nosso lugar. Então, irmãos, mais uma vez, a disciplina que nós suportamos tem como objetivo produzir em nós santidade. Daí, o autor de Hebreus, ele conclui que nós, cristãos, que estamos muito longe de sermos perfeitos, nós não devemos, de forma nenhuma, Pedro também diz isso, estranhar qualquer tipo de tribulação que nos sobrevenha. Por quê? Porque Deus é que manda tudo isso para que nós possamos ser santos e perseverarmos. Já definimos então a santidade também, né? Santidade é o quê? Conformidade com a lei de Deus. E o autor de Hebreus, ele vai nos dizer também que a santidade sempre produz bom fruto, sempre dá bons resultados. Quando um pai disciplina o seu filho pequeno, ele está pensando no futuro do seu filho. Davi provavelmente vai ter o traseiro dele
né? Esquentado em algumas situações. É inevitável isso. Isaac também. Inevitável isso. Mas por quê? Porque os seus pais pensam no futuro dele. Me lembro uma vez uma senhora, né? Eu te bato aí no seu traseiro para que no futuro a polícia não te bata na cara. Já viram essas frases, né? E da mesma forma, Deus, irmãos, Ele pensa no nosso futuro. Mas Ele pensa no nosso futuro eterno quando Ele nos disciplina. Ele está preparando a mim e a você para viver junto dEle. E aqui nós temos, irmãos, em Hebreus capítulo 5, verso 8, voltem aí um pouquinho, um conceito muito importante. Eu vou aplicar tudo isso a Gálatas depois, tá? Estou fazendo esse caminho para voltar lá. Reparem aí, Hebreus 5, 8. Ainda que era filho, ele está se referindo a Jesus, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. O que o autor está querendo dizer aqui? Em primeiro lugar, essa vida de disciplina que nós vivemos é o mesmo tipo de disciplina e treinamento para a santidade que Cristo, o Filho de Deus, viveu. Ele passou pelas mesmas coisas que nós. E aqui uma coisa muito importante, esse conceito é muito importante, que a obediência não é alguma coisa inata. Nós não nascemos propensos à obediência, naturalmente. Mesmo aqui, alguém que nunca pecou, que nasceu sem pecado. Jesus, diz o autor, teve que aprender a obediência. Repararam aqui? Palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Nós precisamos entender isso. O desejo de obedecer sempre esteve presente em Cristo, né? Como um filho sem pecado, ele sempre quis obedecer ao Pai. Mas mesmo para isso, ele teve que aprender qual era a vontade do Pai. Esse conhecimento não era um conhecimento intuitivo à natureza humana de Cristo. Ele teve que aprender a vontade de Deus. Aonde que ele aprendeu a vontade de Deus como homem? Na lei. E ele aplicou a lei à sua própria vida. Ele aprendeu à medida que cresceu e ele desenvolveu esse padrão de vida bíblico nele mesmo. Então, irmãos, essa é a meta da vida cristã, de acordo com o autor de Hebreus, né? E o autor de Hebreus repreende aqueles irmãos porque eles não aprenderam o que deviam ter aprendido. Veja aí o verso 12 do capítulo 5. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, há tanto tempo que vocês estão na jornada cristã, vocês já deviam ser mestres, deviam estar ensinando aos outros, mas ainda vocês necessitam que se torne a ensinar a vocês novamente quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Ele está dizendo, vocês ainda estão precisando comer papinha, em vez de feijão com arroz e carne. Vocês são adultos e estão querendo comer mingau, estão necessitados de comer mingau. E por que eles não aprenderam, irmãos? Verso 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Reparem, experimentados na palavra da justiça. Qual é a palavra da justiça? Leiam, estudem, meditem, memorizem e apliquem essa palavra à vida de vocês. Exercitem a piedade. Exercitem-se na prática da piedade. E nós também devemos aprender essa obediência. E como nós já vimos, isso é muito difícil para nós. Nós precisamos reconhecer isso. Não é algo fácil, como nós já vimos.
O caminho largo é o caminho das facilidades, o caminho estreito é o caminho das dificuldades. E se você acha, há um livro, já falei, né, como ficar rico sem fazer esforço, contrate o Henrique, você vai precisar dele. Não é? Como obter as coisas com facilidade, esse é o caminho do diabo. O caminho de Deus é o caminho da cruz, o caminho de Cristo. E o que nós aprendemos aqui, irmãos, com a Epístola aos Hebreus, é que esses padrões de comportamento santo, eles só podem ser estabelecidos por meio da obediência regular, sistemática, disciplinada, regrada, à medida em que você lê e obedece. Você lê e pratica. E como eu já disse, essa é uma coisa difícil. E era difícil de ser cumprida mesmo a Cristo, o Filho sem pecado. Lembram do Getsemane? O que ele pediu? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. É uma coisa difícil de eu obedecer ao Senhor. Se tiver alguma alternativa, Senhor, abre as portas para essa alternativa. Mas no final ele diz o quê? Mas faça-se a tua vontade. Interessante que muitos dizem que essa faça-se a tua vontade é uma oração de falta de fé, né? Jesus teve falta de fé? Não, ele foi submisso. Que a tua vontade seja feita. Como disse Maria, cumpra-se em mim a tua vontade. O diabo ofereceu a Jesus os reinos deste mundo, tudo isto te darei. Mas Jesus preferiu o caminho da cruz. Ele suportou todas as pressões, irmãos. Ele foi obediente, como diz o autor Paulo, aos Filipenses, até a morte, e morte de cruz. E ele foi obediente até a morte de cruz, para quê? Para ressurgir triunfante dos mortos e para assentar-se à destra de Deus, o Pai. E hoje nós cantamos: os reinos deste mundo pertencem ao Senhor e ao seu Cristo, e Ele reinará para sempre, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E da mesma forma, irmãos, que Jesus, nós também devemos seguir, como nós já vimos, a pauta. Né? Devemos nos confinar aos trilhos da palavra de Deus. Nós devemos aprender a obedecer. Nós devemos aprender a perseverar em aplicar a lei às nossas experiências diárias. Como nós já aprendemos. O que a Bíblia nos ensina? O que nós devemos crer a respeito de Deus e o que Ele requer de nós. O que nós devemos crer a respeito de Deus, a Bíblia é a nossa regra de fé. E o que Ele requer de nós, a Bíblia é a nossa regra de prática. E o que Ele requer de nós está contido na lei. E nós devemos perseverar até que a obediência à lei se torne algo natural a nós. E lembre-se sempre disso, lembra? Quando o apóstolo Pedro, ele disse assim, de certas pessoas que têm o coração exercitado na avareza. A palavra grega é ginasium, certo? Ginasium. Quando há situações em que você algumas pessoas deveriam obedecer à lei e ter um coração generoso, o coração, em vez de se abrir, automaticamente se fechava, era um exercitado nisso. Naturalmente eles faziam isso. E o que nós devemos fazer é nos exercitar em outra direção. E aqui a gente tem um segredo. Alguém aqui sabe andar de patins? Mais ou menos? Mais ou menos? Sabe andar de patins? Quando você calçou pela primeira vez os patins, o que aconteceu, hein? Você ia dar um passo, o que aconteceu? Provavelmente cai de traseiro no chão, né? Fica dolorido, pode se ralar se não tiver lá as proteções devidas. Não é uma coisa natural. Aí você diz assim, isso não é para mim, desiste. Mas se você se esforçar, se você for determinado,
Se você, apesar dos tombos, de se sentir inadequado, você continuar, o que vai acontecer? Aquilo vai se tornar natural para você. Você já deve ter visto 2 patinadores no gelo, né? Aquele casal fazendo pirueta, jogando a menina para cima e depois pegando. Uma coisa parece tão natural, mas imaginem quantos tombos eles levaram até que aquilo se tornasse natural. Na vida é a mesma coisa. Se você começar a tentar fazer aquilo que a Bíblia diz, você vai se sentir um peixe fora d'água. Mas se você insistir, o que vai acontecer? Aquilo vai se tornar mais e mais natural a você. Você vai se exercitar na santidade. Você vai se exercitar na piedade. E ela vai se tornando cada vez algo mais natural a você. Terminar aqui citando. Isso significa que quando nós nos submetemos a Deus com esta fidelidade, toda vez que surgir ocasião para pecar, a nossa mente estará tão naturalmente e tão instintivamente apegada à lei, que nós vamos saber imediatamente e sem vacilação aquilo que nós temos que fazer, e então o faremos com destreza e com alegria. Participar da santidade de Deus é a meta do cristão. É a meta que Deus tem para nós. E a lei é um instrumento que Deus usa para isso. Que Deus nos abençoe. Amém. Pai Celeste, que o Teu Santo Espírito acompanhe com o poder que Ele tem esta pobre exposição, Senhor Deus, da Tua Palavra. E que as minhas pobres palavras sejam acompanhadas, Senhor Deus, da riqueza da Tua graça, Senhor Deus, abrindo mentes e corações, para que nós possamos compreender a verdadeira liberdade para onde Cristo nos leva, Senhor Deus. E para que nós possamos também compreender que nós não devemos nos colocar de novo debaixo do velho jugo da servidão, da escravidão que antes nos impunham, Senhor Deus. Ajuda-nos, Pai, a descortinar a beleza da Tua lei e a descortinar, Senhor Deus, a beleza da graça de Cristo, Senhor Deus, que nos salva, que, morrendo na cruz, fez tudo o que era necessário para que nós fôssemos aceitos pelo Senhor, não meramente como servos, mas como filhos amados, Senhor Deus. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome santo e precioso de Cristo Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Amém, irmãos.